Preste atenção, porque no capítulo 13 de Deuteronômio, Moisés nos alerta sobre os perigos dos falsos profetas e da idolatria. Então, venha descobrir lições atemporais sobre discernimento e a importância de permanecermos fiéis aos nossos valores e crenças. Vem comigo, eu te convido para a leitura do capítulo 13 e depois nós faremos uma breve reflexão. Bora começar a ler? Antes eu te peço para deixar o seu like aqui embaixo e ao final compartilhar com quem você ama, ok? Então vamos lá. Eu vou começar com essa mesma Bíblia aqui, a Bíblia atual, viva, com a linguagem bem atual, e você começa na sua casa com a Bíblia que você tem, seja ela a Bíblia evangélica, católica ou até mesmo hebraica. Então, bora? Capítulo 13, Deuteronômio. Se aparecer entre vocês algum profeta ou alguém que diga que é capaz de fazer previsões por meio de sonhos ou de um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou as coisas que ele previr de fato acontecerem, mas disser, venham, vamos adorar e servir aos deuses que vocês não conhecem. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador, pois o Senhor, o seu Deus, estará provando vocês para ver se de fato amam o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Fique atento. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, temam somente a Ele, guardem os seus mandamentos, deem ouvido somente ao que Ele diz e não se afastem dele. O profeta que queria fazer com que vocês deixem os caminhos do Senhor terá de ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os resgatou da escravidão. Esse profeta tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou que seguissem. O mal será eliminado do meio de vocês. Se o seu propósito, irmão ou irmã, o seu filho ou filha, a bem-amada esposa ou o seu amigo mais íntimo, lhe falar em segredo, sugerindo, vamos prestar culto a outros deuses, deuses que você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos distantes, de um ao outro extremo da terra. Não pare para ouvir, nem se deixe convencer. Não tenha pena dele. Mate o infiel. Você deve ser o primeiro a levantar a sua mão contra essa pessoa para matá-la. Depois todo o povo ajudará. Essa pessoa terá de ser apedrejada até a morte, porque tentou afastar você do Senhor, o seu Deus, que tirou Israel do Egito, daquele lugar de escravidão. E todo o Israel tomará conhecimento do pecado cometido. Todos temerão e ninguém repetirá essa maldade. Se alguma vez vocês ouvirem dizer que numa das cidades recebidas pelo Senhor, o seu Deus, para a sua moradia, homens malignos fizeram sugestões pecaminosas e desviaram seus habitantes, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e fazer uma investigação cuidadosa para ver se isso é verdade. Se de fato for verdade, ficar comprovado que se praticou essa coisa horrível entre vocês, certamente matarão com a espada todos os moradores daquela cidade. Toda ela será destruída completamente com tudo que nela houver, tanto os seus moradores quanto os seus animais. Depois, ajuntem todos os bens deles no meio da praça principal e queimem a cidade com todas as posses deles. Isso será como oferta ao Senhor, o seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre e nunca mais voltará a ser reconstruída. Além disso, ninguém guardará nada dos bens que foram condenados para destruição, para que o Senhor abrande a sua ira e trave vocês com bondade e compaixão e multiplique o seu povo como prometeu sob juramento aos nossos antepassados. Isso ocorrerá somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os mandamentos que estou lhe dando e fazendo o que é justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Forte, né, essa palavra, né? Moisés avisou os israelitas a necessidade de identificar
e evitar falsos profetas que tentam desviar o povo para outros deuses, né? Essas instruções foram muito claras. Mesmo que sinais acompanhem suas palavras, eles não devem ser seguidos se contrariarem a aliança de Deus. Porque a lealdade a Deus tem que ser prioridade, acima de quaisquer pressões sociais e familiares. Então, tudo que você receber, preste atenção, no mundo atual, uma visão, uma palavra direcionada a você, uma visão, um sonho, leve ao altar de Deus. E peça a Ele confirmação. Busque primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. No Antigo Testamento, o profeta, ele falava sempre do futuro. Já no Novo Testamento, que a gente ainda vai estudar em breve, né? Ele profere palavras de sabedoria. É quase uma ministração. O verdadeiro profeta, ele fala por fé. Ele encoraja, ele abençoa, ele prega o ser e não o ter. Presta muita atenção nesses detalhes, tá? O falso profeta, ele vai morrer, como disse aqui, né? Porque ele vai morrer. Já o verdadeiro, ele grita, ele protesta contra as injustiças. E ele tem a sua palavra cumprida, porque ele fala com coerência. Já o falso profeta, a palavra dele contradiz a Bíblia. Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos ficar atentos, porque é tempo de muita desinformação, de muito engano. Esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. Vamos fazer da Bíblia o nosso GPS, porque somente ela vai nos levar pelo caminho reto, o caminho de volta para casa. E aí, quais lições nós podemos extrair desse capítulo forte para aplicar em nossas vidas? Ficou claro que a gente precisa ter discernimento espiritual, né? Porque é assim muito importante discernir entre a verdade e o engano, especialmente nas questões espirituais. A gente também deve manter fidelidade aos princípios e firmeza nos valores e ensinamentos corretos, mesmo assim, diante das influências contrárias que a gente recebe a cada momento, não é verdade? Preste atenção. A gente também precisa ter muita atenção, principalmente hoje em dia, nas redes sociais. Porque é um perigo para quem não conhece a palavra de Deus e entra em qualquer lugar e vai ouvindo, vai achando, nossa, que legal, olha aquela pessoa, como é que fala isso, aquilo, e vai seguindo. O inimigo é ardiloso. E às vezes ele muda assim apenas uma palavrinha, 2, 3. Você lembra da serpente que enganou Eva, que nós lemos lá em Gênesis? Pois é, essa é a grande arma do inimigo. Ela também, né, o inimigo também vai persuadir Jesus no deserto, que a gente vai ler em breve. E ele falou simplesmente, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, olha, isso aqui tem poder, tem muito poder, gente. E hoje, mais do que nunca, é preciso, é necessário ter coragem para permanecer fiel ao que é correto, ao que é certo. Não é fácil não, eu sei. E agora, vamos refletir e tirar assim alguns insights para anotar no nosso caderninho? Pense como é que você poderia desenvolver um discernimento espiritual mais profundo em sua vida diária. Reflita e anote sobre isso. O que significa ser fiel aos princípios de Deus em um mundo tão cheio de influências contrárias como a nossa geração, né? Que eu acredito seja a última antes da volta de Jesus. Pensa. E agora vamos conversar com o Pai? Obrigada, Deus. Obrigada por esse alerta nesse capítulo. Ai, Pai, como a gente precisa de Ti, da Tua palavra, para nos direcionar, nos orientar.
Quantos lobos vestidos de cordeiros estão aí ao nosso redor. Ai, Pai, abre os nossos olhos, não nos deixe enganar, Pai. Esteja na nossa frente, atrás de nós, do lado direito, do lado esquerdo, em cima, embaixo, para poder impedir que a flecha do engano nos atinja. Pai, dai-nos assim clareza, discernimento crítico, visão espiritual aberta e sabedoria para a gente poder perceber todas as investidas do inimigo em nossas vidas. Obrigada, Senhor, nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Amanhã tem mais. Leia novamente esse capítulo. O discurso de Moisés continua lembrando e alertando os israelitas antes de eles entrarem na Terra Prometida. É isso aí. Fui, tchau. Até amanhã. Amanhã tem mais.